Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema do ITA, tá? Então tem gente que se assusta ITA, mas é tranquilo, vê aqui que você vai ver que é um problema bom, que dá para aprender bastante coisa aqui, não só de exponencial. Então olha só, considere as funções f de r asterisco em r, g de r em r e h de r asterisco em r, definidas por. Então a primeira coisa que surge aqui é o que é esse asterisco? Esse asterisco diz que o domínio, tanto da f quanto da h, não pode incluir o zero, ou seja, qualquer número real menos o zero. Por que isso? Então vamos ver a f. F de x é definido como x elevado, ou melhor, 3 elevado a x mais 1 sobre x. Por que não pode ser o zero? Porque não pode haver divisão por zero. Então, por isso que ele tira o zero aqui, tá? G é normal, x ao quadrado, então qualquer valor de x pode ser aqui. E o h de x também não pode ser o zero, por quê? Porque 81 não pode ser dividido por zero, tá? Então é só uma precaução de não colocar aqui, de não permitir o zero aqui. Não é só precaução não, né? Isso na verdade é a regra da função. A função, o conjunto domínio não pode sobrar elemento. Todo elemento do domínio tem que caber aqui. Então, quando há uma restrição, a gente tem que colocar isso no domínio, tá? Daí, qual o conjunto dos valores de x em R sem o zero, tais que f fog de x é igual a h de f de x, né? O que é isso aqui? Então, isso aqui é f de g de x, tá? O que é f de g de x? Quer dizer que eu vou pegar a função f, que é 3 elevado a x, só que no lugar do x eu vou colocar g. Tá? Então, 3 elevado a x mais 1 sobre o x, né? Só que no lugar do x entra o g de x. E g de x o que é? X ao quadrado e aqui x ao quadrado. Tá? Então, 3 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado tem que ser igual a h de f de x. Tá? E o que é h de f de x? Então, eu vou pegar a função h e colocar no lugar do x o f de x. Então, vai ficar assim, ó, 81 sobre, tá? Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? O f de x, que é aquilo lá. Eu deixei grande porque o f de x é grande, né? Então, é 3 elevado a x mais 1 sobre x. Então, isso tem que ser igual a isso, certo? Isso aqui o que é? 3 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado tem que ser igual a isso aqui, tá? Só que isso aqui o que é? 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, né? Porque 9 vezes 9 dá 81 e 9 é 3 ao quadrado, então 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 3 à quarta. Vou juntar tudo isso na mesma base. Então, é o expoente de cima menos o expoente de baixo, né? Divisão de potências de mesma base é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar 3 elevado a 4 menos x menos 1 sobre x, né? Então, 4 menos tudo isso aqui, então menos x menos 1 sobre x, certo? Agora, quando está igualado as bases, né? Tem potências dos dois lados, uma potência de cada lado, de mesma base, né? Igualando, então a gente corta as bases e iguala os expoentes. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 menos x menos 1 sobre x. Vou jogar tudo para um lado só. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4 mais x mais 1 sobre x igual a zero. E aí, o que a gente faz com isso aqui? Então, veja, o x não pode ser zero, né? Porque está aqui, ó, x em r asterisco. Então, o x não pode ser zero. Então, isso daqui não vai ser zero, nem isso aqui é zero. Nem x ao quadrado, nem x é zero. Então, quer dizer que se eu pegar tudo isso aqui e multiplicar por x ao quadrado, eu vou poder simplificar. Tá? Então, eu vou pegar toda essa equação e vou multiplicar por x ao quadrado, para poder simplificar e facilitar. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Tá? Então, essa aqui já foi. X ao quadrado vezes x dá x à terceira, ó, certo? X vezes x ao quadrado, x à terceira. Então, mais x à terceira, cortei esse. X ao quadrado vezes menos 4, menos 4x ao quadrado. Ó, cortei esse. Por que eu estou fazendo assim e não estou fazendo por ordem?
porque eu já quero deixar essa daqui ajeitada. Tá? Eu quero deixar do maior expoente ao menor expoente. Então, o próximo é o x, né? Então, se eu pegar x ao quadrado vezes 1 sobre x, vai simplificar um x de baixo, com um x daqui de cima vai ficar só x. Então, mais x. Então, esse aqui já foi. E, por último, x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado, vai simplificar x ao quadrado com x ao quadrado, vai ficar só o mais 1. Tá? Igual a 0. Tá vendo? Multipliquei tudo ali, né? E x ao quadrado vezes 0, 0. Tá? Então, veja, a minha preocupação disso daqui não ser 0 é porque daí eu não posso simplificar. Tá? Mas como não pode ser 0, porque tá informado aqui, né, que x está no reais não nulos, então eu posso multiplicar e simplificar. E ficou isso aqui, ó, ficou uma equação uma equação polinomial do quarto grau. Aí tem gente que entra em desespero, fala, eu não sei resolver equação polinomial do quarto grau, eu só sei até segundo grau, como é que eu faço isso aqui? Agora eu estou ferrado. Não é assim, não. Ó, realmente, equação polinomial do quarto grau não tem um Bhaskara para a gente resolver aqui de uma forma simples, né? Mas isso não impede da gente resolver isso aqui. Como? Ó, um dos macetes é o seguinte, você soma os coeficientes. Se você somar os coeficientes e der 0, é porque uma das raízes é o número 1. Tá? Então, ó, 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, quer dizer que o 1 é uma das raízes, tá vendo? Geralmente, a equação do quarto grau, terceiro grau, a gente consegue descobrir quais são as raízes dessa forma, fazendo substituições, tentativas e assim vai. Então, o 1 é uma das raízes. Quer dizer o seguinte, que se eu pegar essa equação aqui e dividir por x menos 1, ela vai dar um resultado, tá? E como é que eu vou fazer essa divisão? Eu, na verdade, vou aplicar Brio-Ruffini, tá bom? Isso daqui, se eu pegar, ó, x à quarta mais x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 1 e dividir por x menos 1, eu vou achar uma do terceiro grau aqui, certo? Só que vai dar muito trabalho fazer isso aqui, eu já estou sem espaço, então eu vou aplicar o Brio-Ruffini. Aí você fala, eu não conheço o Brio-Ruffini. Então posta aí nos comentários que eu te mando um vídeo que mostra como fazer o Brio-Ruffini. Apesar que eu vou fazer aqui como é que vai ser, ó. Então, quando eu vou dividir x menos 1 por isso aqui, né? Ou melhor, eu vou pegar isso aqui e dividir por x menos 1, eu vou colocar a raiz desse daqui aqui. A raiz de x menos 1 é 1, certo? Que foi uma das raízes que a gente descobriu. E aqui eu vou colocar os coeficientes dessa daqui. Então, o coeficiente do x à quarta é 1, sempre do maior expoente ao menor expoente. É 1, do x à terceira é 1, do x ao quadrado é menos 4, do x é 1 e do 1 é 1. Certo? O que a gente faz? A gente pega esse primeiro e abaixa ele aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com 1, 0. Tá vendo? Então, o resultado dessa divisão deu x à terceira, porque era x à quarta, então x à terceira, mais 2x ao quadrado, menos 2x, menos 1. Certo? Só que eu não vou escrever. Vou escrever, vai. Não vou escrever. Vou escrever. Não vou escrever. Vou escrever. Vou escrever. Tá? Então, esse daqui, ó. Vou escrever aqui por causa do espaço, né? Então, vai ficar x à terceira mais 2x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Tá? Agora virou uma do terceiro grau. Se você somar os coeficientes, vai dar o quê? 0. Ó, 2 com menos 2, 0. Menos 1 com 1, 0. Então, quer dizer que a raiz também é 1. A raiz dessa aqui também é 1. Então, eu vou aplicar Brio-Ruffini de novo, só que nessa daqui com raiz 1. Como já está escrito aqui, eu vou só traçar um traço aqui, ó. Prolongo isso aqui, ponho a raiz aqui de novo, 1. Vou fazer de novo. Estão entendendo? Porque o 1 é raiz desse aqui. Então, eu fiz o primeiro Brio-Ruffini. O 1 é a raiz desse daqui, desse resultado. Então, eu também vou fazer a divisão pelo x menos 1 de novo. E daí eu aplico o mesmo procedimento. Então, abaixo o 1, 1 vezes 1, 1. Mais 2, 3. 3 vezes 1, 3. Com menos 2, 1. 1 vezes 1, 1. Com menos 1, 0. Então, essa daqui é o quê? É x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0. Tá vendo?
Então, essa daqui, ó, essa daqui, eu já descobri que é x menos 1 ao quadrado vezes essa daqui, que é x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a 0, certo? E aí, essa daqui tem raízes? Tem. Quais são as raízes dessa daqui? Vamos aplicar Bhaskara aqui, né? Aí você fala, não, mas você não vai fatorar dessa vez? É porque não dá para fatorar isso aqui, ó. Esse daqui está muito grande. 1 vezes 1 dá 1. Não vai dar para somar aqui e dar o 3. Tá? Então, aplicar Bhaskara mesmo. Menos 3, né? Então, o x vai ser igual a menos 3, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, que é 9, menos 4ac dá menos 4. Tudo sobre 2a, que é 1, é 2. Então, quer dizer que as raízes aqui, né, vão ser o quê? Menos 3, mais ou menos, raiz de 9 menos 4, 5, sobre 2. Então, o 1 é raiz dupla, e esses aqui são as outras duas raízes. São números reais, só que não é inteiro, não é um número tão simples assim. A gente tem que fazer um certo cálculozinho para descobrir qual que é esse aqui, né? Tá? Mas não é nada tão difícil. Vamos dar uma arredondada aqui em dois valores, vai. Bom, raiz de 5, se fosse 2,2, né? 2,2 vezes 2,2 dá 4,84. Então, quer dizer que isso aqui é um pouco mais que 2,2. Então, menos 3 com menos 2,2 dá menos 5,2 sobre 2. Isso daqui dá menos 2,6. 2,6. E esse aqui, então, com mais, né? Então, vai ficar menos 3 mais 2,2. Então, menos 3 mais 2,2 dá... menos 0,8 sobre 2. Certo? Então, são as duas raízes desse aqui. Aproximado, né? Isso daqui dá menos 2,6, esse daqui dá menos 0,4. Vou colocar isso aqui no eixo x. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, tá? O 1 é uma das raízes, está aqui o 1. Aqui está o menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse daqui dá menos 2,6. Vamos colocar mais ou menos aqui. Tá? Essa daqui. Vou arredondar aqui. Vou colocar aqui porque é tranquilo, a gente sabe do que nós estamos falando. Então, é menos 2,6. Tá? Arredondando. A gente sabe que é aproximadamente. Tá? Então, é por aqui mais ou menos. E essa daqui é menos 0,4. Então, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3. Menos 0,4 vai estar mais ou menos aqui, ó, menos 0,4. Tá tudo arredondando. Então, essa é uma raiz, essa é outra raiz e essa é uma raiz dupla. Tá? Como é uma equação polinomial do quarto grau, né? Que se eu pegar isso aqui e igualar a p de x, por exemplo, aí vira uma função do quarto grau. Como é que é o gráfico de uma função do quarto grau? É uma concavidade torta para cima ou para baixo. Sabe como assim concavidade torta? Porque uma parábola, né? A equação do segundo grau é uma parábola, é uma concavidade uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo, certo? Quando é do grau 4, 6, etc., ela continua sendo uma parábola mais torta. Ela faz alguma coisa assim, ela faz alguma coisa assim, tá? Ela fica torta. Então, essa daqui, essa parábola, como o coeficiente do x à quarta é positivo, ela é para cima. Só que ela vai entortar. Então, ela vai cruzar aqui e vai passar aqui também. Só que como essa aqui é raiz dupla, ela vai só tangenciar aqui. Tá? Essa aqui não é raiz dupla, então concavidade para cima, então ela deve vir aqui, passa aqui embaixo, vem, passa por essa aqui, vem e volta aqui, e daí na hora de cruzar essa daqui, ela só tangencia e vai embora. Ó. Tá vendo? É como se fosse uma parábola, só que ela torta aqui embaixo. Tá? Então é isso aqui, ó. Então quais são as raízes, ou seja, quais são os valores de x que faz isso aqui ser zero? Esse e esse, são 3. Certo? São 3 raízes. Né? Arredondando aqui dá menos 2,6, menos 0,4 e 1. São as 3 raízes que faz isso aqui ser zero. Mas o que tem isso aqui ser zero? Por que isso aqui tem que ser zero? Porque isso aqui veio disso aqui, ó.
Quando esses valores aqui das raízes for colocado aqui, isso aqui iguala, né? Ó, 1 ao quadrado, 1. 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1. 1 sobre 1 dá 1. 1 mais 1, 2. Então, 3 elevado a 2. E aqui 1 e 1. Então, 1 sobre 1, 1. E aqui menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. 4 menos 2, 2. 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 2. Então, é raiz. Agora, isso aqui eu não vou substituir. Mas, pela equação aqui, nós descobrimos que isso aqui também é raiz. Certo? Então, ele diz assim, qual o conjunto de valores de x em reais não nulos, tais que isso seja isso? Então, os valores estão esse aqui, ó. Menos 3 menos raiz de 5 sobre 2, menos 3 mais raiz de 5 sobre 2 e 1. Essas são as raízes, tá? O problema aqui original, esse problema do ITA, ele tinha alternativas. E nas alternativas tinha intervalos reais em que eu tinha que descobrir onde que esses aqui estavam dentro, certo? Então o intervalo que estava lá, um dos intervalos que tinha resposta, se eu não me engano, era do intervalo fechado do menos 6 até o 1. Então o 1 entra e o menos 6 engloba esse e esse. Era o intervalo fechado aqui do menos 6 até o 1, né? Intervalo fechado. Certo? Intervalo do menos 6 até o 1. Onde essas raízes estão dentro do intervalo, tá bom? Se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida, tá? Não deixa a dúvida acumular na sua cabeça aí, você fala, não entendi porquê, mas deixa para lá, vou para outro. Não faça isso. Vai ali nos comentários, põe o momento do vídeo que você teve a dúvida, tá? Eu insisto sempre que você põe o momento do vídeo, que daí eu respondo mais rápido a sua pergunta. Põe lá o momento do vídeo que você teve a dúvida e a sua pergunta, que eu terei o prazer de responder e esclarecer tudo que você não entendeu aqui, tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que você tem aprendido, compartilhe os vídeos, compartilhe o canal, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.